E hoje nós vamos falar sobre repetição de padrão, como sair do ciclo de repetição de padrão. Quem nunca se pegou repetindo um comportamento ou se pegou de novo vivendo uma situação que não gostaria de viver, mas estava ali repetindo de novo, né? E aí eu quero começar contando uma historinha, mas é uma história bem simples para você ver como muitas vezes nós estamos aí repetindo coisas simples, tá? Vamos lá. Tinha um casal e esse cara, ele gostava muito de um peixe que a esposa dele fazia, um peixe delicioso. O prato preferido dele era esse peixe. E essa esposa dele fazia esse peixe de forma assim fantástica, né? E só que ele tinha uma curiosidade, porque toda vez que ele ia comer o peixe, era um peixe assado, quando ela colocava o peixe na mesa, esse peixe estava sem rabo. Ela sempre tirava o rabo do peixe. Então, quando a esposa colocava o peixe na mesa, o peixe estava sem rabo e era o prato preferido do marido. Ele amava esse peixe, mas ele tinha essa curiosidade. Ele sempre olhava o peixe sem rabo e ficava assim, gente, mas por que esse peixe é feito assim? Por que ela tira o rabo do peixe? Um belo dia, ele resolveu perguntar. E aí ele falou, meu amor, eu amo esse prato que você faz. Eu amo, é delicioso. E é o meu preferido, você sabe que esse peixe assado é o meu preferido. Só que eu não consigo compreender, e eu tenho uma curiosidade, por que você sempre tira o rabo do peixe? E aí essa esposa falou assim, olha, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu simplesmente tiro, porque minha mãe fazia assim. E eu aprendi com ela a fazer esse prato. E aí ele falou, tá bom, continuou curioso, porque para ele tinha que ter uma explicação. E aí um belo dia eles foram almoçar na casa da sogra. E o que era o almoço? O prato preferido dele, o peixe assado. E aí quando a sogra botou em cima da mesa aquele peixe assado delicioso, sem rabo, ele não se conteve e perguntou, sogra, eu amo esse peixe, sua filha sempre faz para mim e é o meu prato favorito esse peixe assado. Só que eu tenho uma curiosidade, eu perguntei para ela e ela me disse que aprendeu a fazer assim, mas eu queria saber por que você tira o rabo do peixe. E aí ela falou, olha, boa pergunta, eu aprendi desse jeito com a minha mãe. E aí um belo dia, aquele almoço de família, toda a família reunida, inclusive a avó da esposa. E a comida era a comida preferida, que era o peixe assado, né? E aí ele não se conteve mais uma vez e perguntou, vovó, me conta. Essa é uma receita de família que eu amo, que é deliciosa, é o meu prato favorito. Só que eu perguntei à sua filha, ela não soube me responder. Eu perguntei à sogra, ela não soube me responder. Elas aprenderam assim. Elas tiram o rabo do peixe. Por que, vovó, que a senhora tira o rabo do peixe? E eis que a vovó respondeu o quê? Deixa eu te explicar, meu querido. Quando eu aprendi a fazer esse peixe, o meu forno era bem pequenininho e não cabia um peixe inteiro. E aí eu passei a cortar o rabo do peixe pro peixe caber inteirinho dentro do forno. Olha, gente, para ela era uma estratégia importante. Foi a estratégia que ela arrumou para dar certo e fazer esse prato que era tão delicioso. Mas, à medida que o tempo passou, ela se adaptou a fazer daquele jeito e entra num piloto automático, como muitas coisas na nossa vida, né? E aí ela acabou se habituando e fazendo sempre da mesma forma, porque entrou no piloto automático, como tanta coisa que acontece com a gente, né? E aí a filha aprendeu a fazer assim, e a neta aprendeu a fazer assim também. E ninguém nunca questionou por que tirava o rabo do peixe, simplesmente foi repetindo, sabe? O que eu quero que você comece a pensar? Quantas coisas foi uma estratégia para os meus avós ou para os meus pais, mas para mim já não
serve mais e eu continuo repetindo na minha vida. Quantos padrões eu estou repetindo sem ter consciência, sem questionar? Porque é muito comum, a gente repete muita coisa, a gente aprende e entra num piloto automático e a gente vai carregando aquilo para a vida, né? E muitas coisas nós repetimos comportamentos, nós também muitas vezes entramos em ciclos viciosos e nos pegamos vivendo a mesma situação, né? E aquela situação se repete, às vezes muda um pouco o cenário, às vezes muda um pouco as pessoas que estão ali na situação, mas quando você vai olhar, você está vivendo praticamente a mesma coisa. O negócio se repete, sabe? E muitas coisas, eu tô dando um exemplo de um peixe, mas tem muitas coisas sérias que se repetem de geração em geração, né? Um dos temas que eu tinha colocado como opção seria a relação com o masculino, amor e dor, que a gente pode até entrar um pouco nesse contexto, porque muitas vezes existe uma guerra entre o feminino e o masculino na família, sabe? Mulheres feridas que não conseguem confiar nos homens, que não conseguem contar com os homens, e isso vai se repetindo de geração em geração. Mulheres que casam, que têm o seu relacionamento, mas que não conseguem se apoiar no homem, não conseguem confiar nele. Isso acontece, é muito comum, gente. Então, eu quero falar sobre isso, eu quero citar uma outra história, antes da gente entrar no que eu vou falar aqui, tá? Na importância de compreender o que eu vou falar aqui. O primeiro ponto mais importante é que aqui haja uma expansão de consciência. E a expansão de consciência é o primeiro ponto que deve acontecer para qualquer pessoa. Para sair de um ciclo de repetição, primeiro você tem que tomar consciência. Quantas coisas nós estamos repetindo na vida sem consciência? Então, a consciência já é muita coisa, é o primeiro grande passo, é um grande portal para grandes mudanças, sabe? E aí eu vou te contar uma história verídica agora de uma pessoa que levou para um tema de constelação. Ela queria constelar um tema e era a relação dela com uma mãe que era muito difícil, porque essa mãe morava com ela há muito tempo e ela precisava cuidar dessa mãe que já era idosa. E aí, no meio daquela conversa toda, ela soltou o seguinte, que quando ela era criança, os pais se separaram. Quer dizer, não se separaram fisicamente, sabe? Não houve um divórcio, mas houve uma separação física, porque essa mãe, ela decidiu mudar de cidade para cuidar da mãe dela, dos pais, na verdade, dela, que eram idosos. E aí, o marido dela, ele ia nos finais de semana. E essa filha, ela ficou com uma grande queixa. Ela sentiu uma grande falta, né? Ela ficou ferida na infância dela quando houve essa separação física dos pais, sabe? E então ela trouxe essa queixa. E ela não tinha percebido que ela estava cuidando da mãe. E aí ela falava o seguinte: eu também não queria morar na cidade que eu moro. Eu só moro nessa cidade que eu preciso cuidar da minha mãe. Então, assim, ela sem perceber estava repetindo a mesma coisa que a mãe dela fez lá quando ela era criança. Vivendo a vida dela de uma forma que ela não gostaria de viver, porque ela estava cuidando da mãe, assim como a mãe dela fez para cuidar da mãe. E era uma queixa dela. Que coisa, né? Gente, é impressionante como as coisas se repetem e se repetem de geração em geração, de geração em geração, ciclos, comportamentos e muitas coisas, sabe? E aí, como eu falei, o primeiro ponto para você sair de qualquer repetição de padrão, seja um simples comportamento, que às vezes é uma coisa até bem mais simples, ou algo complexo, né? Como, por exemplo, o divórcio,
Vocês já viram isso? Como se repete de geração em geração? A avó se divorciou, a mãe se divorciou, a filha se divorciou e vai. Uma repetição de padrão de geração em geração. E vamos lá, eu quero falar um pouco sobre o que acontece na sistêmica. Eu quero falar um pouco sobre lealdade sistêmica. Dentro da sistêmica a gente chama disso, tá? A gente chama de lealdade sistêmica. Uma das primeiras necessidades do ser humano, aliás, a primeira necessidade do ser humano, é a de pertencer. Nós temos uma grande necessidade de pertencer. Nós nascemos em uma família de origem e temos uma necessidade imensa de pertencer. E nós vamos aprendendo desde pequenininhos o que a gente deve fazer para pertencer, né? Tanto que quando a gente faz uma coisa que os nossos pais acham engraçadinhos, aprovam, a gente fica repetindo aquilo. Não é verdade? Porque quando eles acham engraçadinho e a gente recebe a aprovação deles, a gente se sente pertencendo. E a gente vai aprendendo também o padrão emocional dos nossos pais. A gente percebe como os nossos pais reagem. Aí o que a gente faz? A gente vai fazendo igualzinho, sem perceber. A gente vai aprendendo desde cedo o que fazer para pertencer dentro da nossa família de origem. E o que é a lealdade sistêmica? A lealdade sistêmica é o seguinte: quando você cresce com uma queixa muito grande dos seus pais, seja do seu pai, da tua mãe, por exemplo, você tende a repetir aqueles comportamentos, principalmente aqueles aos quais você se queixa. E esse é um jeito inconsciente de dizer: eu pertenço, eu faço parte. Olha que coisa doida, né? Olha que coisa doida. A gente tende a fazer isso. A repetir justamente aquilo que a gente detesta, que a gente odeia, que a gente desaprova, que a gente reclama, que a gente tem queixa, que a gente julga, aponta o dedo, critica. A gente tende a repetir. Então, qual é a maneira de você ter um pouco mais de liberdade para fazer outras escolhas? É você olhar para a tua história e para os teus pais e do que aconteceu com eles. Não importa se eles separaram, não importa se seu pai não foi tão bacana assim com a tua mãe, ou se a sua mãe foi embora, mas é você olhar para esses pais e não julgar, e não criticar, e simplesmente olhar para o fato, é aquilo, e pronto, sem julgamento, sem crítica, sabe? Foi o que eles conseguiram fazer na condição que eles tinham, o que eles deram conta de fazer naquela ocasião. Motivo N, você não tá dentro de ninguém, né? Ninguém é juiz aqui. Mas a gente tem uma tendência muito forte de julgar. E aí, quando a gente julga, a gente fica preso a um determinado comportamento. E tudo aquilo que a gente julga vira um gigante, toma um poder assim absurdo sobre a nossa vida. Então, não importa, seja o que for que eu repito, primeiro eu preciso ter consciência de que eu repito. E muitas vezes eu não tenho. Não tenho de verdade. Cansei de ver na minha casa, vou dar um exemplo na minha casa. Às vezes meu marido explode assim e é meio grosseiro. E aí minha filha fala assim: nossa, meu pai é igualzinho meu avô. Nessa hora ela fala isso. E quando ela fala isso, que ele escuta, ele fala assim: eu não tenho nada a ver com meu pai. Não que ele não ame o pai. Ele ama muito o pai. Só que essa forma grosseira de lidar era uma queixa dele e que ele repete sem muita consciência ou sem querer admitir. Sabe como? E você continua nessa repetição enquanto você julga, critica ou nega. E aí, o que você está repetindo porque você aprendeu? Porque muita coisa a gente repete porque aprendeu, como essa história do peixe que eu contei, né? A gente aprende e vai repetindo. Gente, eu conheço uma pessoa que, olha só, estamos em 2020
Ela aprendeu com a mãe dela. E se chover, ela pega todos os lençóis, os panos que ela tem maiores na casa, assim, e cobre todos os espelhos da casa. Ainda hoje, em 2020, ela cobre tudo. Ela ficava doida. Se o marido dela tivesse sem camisa, ela fazia ele colocar uma camisa. Hoje, em 2020, por causa da chuva, se chover. Por quê? Porque ela aprendeu isso com a mãe dela. E ficou tão forte para ela que ela repete isso até hoje. Então, muitas coisas nós repetimos porque nós aprendemos. E muitas coisas que nós aprendemos para os nossos pais era real, era a informação que eles tinham. Ou era uma estratégia, como para essa mulher do peixe, né? Era uma estratégia. O forno dela era pequenininho, ela ia lá e cortava o rabo do peixe, porque aí o peixe cabia no forno. Era uma estratégia para ela. Só que muitas das estratégias e das coisas que nós aprendemos não servem hoje pra gente. Só que a gente, de forma tão inconsciente, vai repetindo. Já outras coisas, a gente repete, se vê na mesma situação por causa das nossas queixas. E aí nós estamos presos num movimento de alma muito forte, que a gente não consegue fazer as nossas próprias escolhas. Quando a gente vê, a gente está vivendo a mesma coisa que a nossa mãe, a mesma coisa que a nossa avó. Então, independente do que você esteja repetindo hoje, eu te pergunto, o que você não tem consciência e que você pode começar a olhar para isso e, de repente, expandir a sua consciência de que está sendo repetido na tua vida. Ó, você está num ciclo. Vou te dar um exemplo. A raiva, né? Aquele acesso de raiva, assim. Muitas vezes a gente vê que nosso pai age assim, alguém da família age assim. E isso é uma queixa muito forte pra gente. Quando a gente vê, a gente tá lá fazendo igualzinho com os nossos filhos. Ah, eu odiava quando minha mãe gritava. E quando eu vejo, tô eu gritando igual. Igual! Já perceberam isso? Faz sentido pra vocês? Então isso acontece com muita frequência. Aquilo que a gente odiava, a gente repete. Então, primeiro, eu preciso ter consciência. Por quê? Eu preciso parar de julgar e de criticar se eu quiser ter um pouco mais de liberdade de fazer uma escolha diferente. Ah, mas tem certeza que é assim? Eu tenho absoluta certeza. Você pode fazer o seguinte, se você quiser fazer um teste. Vamos supor que você se vê aí repetindo um comportamento da sua mãe. A sua mãe gritava e você odiava que ela gritava e hoje você grita com seus filhos igual a sua mãe. Aí você fala assim, não, a partir de agora eu não gosto do jeito que a minha mãe gritava e eu não vou gritar mais. Se você não já fez isso várias vezes. Quando você vê, você tá gritando de novo. Não é? Você tenta, mas você não sai desse ciclo de repetição. Você não sai desse ciclo de repetição. Para você sair desse ciclo de repetição, você precisa integrar tudo. Sabe quando eu falei de pertencimento? Tudo tem direito a um lugar. Uma das coisas mais valiosas que eu aprendi na minha vida é dar um lugar a tudo. Dar um lugar às coisas que foram boas, dar um lugar às coisas que foram ruins e difíceis também. Porque quando eu dou um lugar, eu integro. Essa integração me dá força para fazer uma nova escolha. E no momento que eu critico ou julgo, essa é uma maneira que a gente fala na sistêmica de excluir. É uma exclusão. Se eu tô no julgamento, se eu tô na crítica, eu tô excluindo. E tudo que eu excluo tem um poder absurdo sobre mim. E é por isso que a gente vê de família em família repetições e repetições, repetições e repetições, repetições e repetições. Isso me lembra uma coisa que eu gosto muito, que é a questão do amor. Quando eu incluo, quando eu não julgo nenhuma parte, quando eu simplesmente aceito, eu não tenho que dizer que eu acho legal, que eu acho bonito, que eu amo, ou que não doeu, ou que não foi difícil. Não é isso que eu tô falando, sabe? Mas eu incluo. Eu olho para aquilo, eu sei que aconteceu e tá tudo bem, sem crítica, foi o que deu, né? Se a minha mãe gritava muito, foi como ela conseguia fazer. E tá tudo bem. Quando eu incluo, eu trabalho isso com amor. Isso é amor.
E é o amor que consegue liberar a gente, sabe? É o amor. Então, um primeiro ponto, se eu quero sair de um ciclo de repetição é: o que eu repito? Eu repito porque eu aprendi assim, e aí eu tenho que olhar para isso e entender, essa ainda é uma estratégia para mim? Isso serve para mim? Ou isso servia para minha mãe? Ok, mas para mim não está servindo e não tem necessidade de fazer assim, eu posso fazer diferente. Então, o que eu aprendi que eu repito? Serve ou não? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso compreender isso. A outra coisa é, se eu tô repetindo uma emoção, um sentimento, um jeito de ser muito enérgico dos meus pais, aí certamente eu tô na crítica. E eu preciso incluir, integrar e sair dessa crítica. Se eu tô repetindo uma situação, exemplo, eu falei de lealdade sistêmica, né? Vamos supor que meu pai bebia. Vou dar um exemplo, tá? Meu pai bebia, enchia a cara e a minha mãe sofria muito com isso. E aí eu, criança, sofria a beça e sempre critiquei meu pai e morria de vergonha dele e sempre julguei aquela atitude dele, sabe? E eu cresci fazendo isso, julgando, criticando, reclamando, sofrendo com isso, preocupada com a minha mãe. E aí quando eu cresço, de repente, quando eu me vejo, talvez eu tenha falado a vida inteira que eu não queria isso pra mim, mas quando eu me vejo, eu tô lá casada, vivendo a mesma situação da minha mãe. Num ciclo de repetição. Eu tô repetindo o padrão da minha mãe. Sabe? Numa lealdade. Uma lealdade cega. Pra dizer, eu sou igual. Eu sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai. A gente tem essa necessidade de pertencer. Você pode dizer pra mim, Simone, mas eu não... Nossa, eu não tenho contato com os meus pais não me criaram, meus pais não foram presentes. Eu vou dizer pra você, olha, é muito possível que você repita tudo de novo. É mais possível do que alguém que simplesmente incluiu e aceitou. Sabe? Pela força que isso tem. Porque esse é um movimento muito forte da alma da gente. Existe uma conexão entre a criança e os pais, entre filho e pais, que não tem como quebrar, que não existe possibilidade de romper. Olha como não existe possibilidade de romper. Você pode nunca ter visto seu pai nem sua mãe, mas você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Seus pais vivem em você. Então, assim, você gostando disso, você não gostando disso, você achando que isso faz sentido, não faz sentido, isso é um fato, é ciência. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Seus pais vivem em você. Não tem como não ter essa conexão e esse vínculo. Existe uma conexão no nível do coração, no nível da alma, que não tem como romper. E a forma de você conseguir viver bem com isso fazendo as pazes com a sua história e com seus pais, do jeito que eles foram, do jeito, com todas as imperfeições, né? De repente aquela mãe que gritava muito, ou de repente aquele pai que enchia a cara, mas é fazendo essa conexão, aceitando, sem criticar, sem julgar, compreendendo que ali eles faziam o que dava para eles fazerem. Nós recebemos tudo de bom dos nossos pais, os dons, os talentos. Nós recebemos também as estratégias de defesa, as memórias de traumas, de dores, de vitória, de conquista. Tudo isso vem, gente, no nosso DNA, entendeu? E é muito forte. E a gente carrega isso. Hoje, para quem tem filho, você não olha muitas vezes para sua filha, às vezes uma coisa que você não parou para ensinar e você fala assim, caraca, parece que sou eu, né? Só quando nós conseguimos acolher é que nós conseguimos mudar. Tudo que a gente briga vira um monstro com muita força. Então não brigue com nada.
Olhe para isso, não quer dizer que você vai achar que isso é o máximo. Nossa, que lindo isso. Não é isso. Mas olha para isso e acolhe isso. Poxa, tudo bem. Eu tenho reagido dessa forma. Deixa eu olhar para isso. Como eu aprendi a reagir dessa forma? Será que foi exatamente do meu avô? Ou será que esse é um padrão emocional que a minha família normalmente ela usava para lidar com as dores? A raiva, por exemplo, ela é uma emoção secundária. Ela não é uma emoção primária. Normalmente ela vem para abafar uma emoção primária de dor, tá? Então, pensa sobre isso, sobre essa questão da raiva. Será que a minha família, ela lidava com as questões de dor dessa forma? E aí eu aprendi esse padrão emocional e hoje eu repito. Por quê? Porque eu quero pertencer. Sabe? Quando tudo se torna mais consciente, quando há uma expansão de consciência, tudo fica mais fácil. Não é da noite pro dia também. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que você aprendeu e tá repetindo. E a outra coisa que aí, quando eu falo dessa situação de ciclos repetidos, eu tô falando de você vivenciar uma mesma coisa. Quando você vê se tá vivenciando a mesma coisa, sabe? Eu vou contar uma outra história, assim, básica para você entender. Uma mulher, a mãe dela quase não sai de casa. Já teve vários episódios de depressão. Fuma muito. E é aquela mulher que serve o marido e a casa com todo amor, mas só vive para isso. E se abandonou totalmente. Não tem nada de errado em servir o marido, a casa, com todo amor. Mas ela serve de um jeito que ela deixou de olhar para ela. Ela só olha para isso e ela não sai de casa. E ela tem uma filha. A filha dela tem uns 48 anos, por aí, 49. E hoje, essa filha, no passado, ela trabalhava, estudava, fazia várias coisas. Hoje, essa filha está em casa, servindo o marido, não trabalha mais, não sai, igual a mãe, igual. Fuma e tem os mesmos episódios de depressão. Igual, assim, você olha pra ela e fala assim, caraca, é a mãe. Ela tá vivendo igual. A gente repete as coisas boas também, com toda certeza. Nós repetimos muitas coisas boas. Muitos dos nossos talentos são dos nossos pais. Sabe uma coisa que eu aprendi depois que eu incluí, que eu aprendi a integrar a minha mãe? Uma coisa muito importante que eu aprendi que eu não sabia é que toda a resiliência, a força que eu acredito que eu tenho, que eu acredito que eu sou uma pessoa até bastante resiliente, veio da minha mãe. E eu não conseguia ver isso, porque eu só conseguia ver os defeitos dela. Eu só conseguia ver as faltas, eu só conseguia ver a carência, sabe? Eu estava na criança, sabe a criança ferida? Essa criança ferida que falava por mim. Eu via com o olhar dessa criança. Essa criança que recebeu muitas faltas. Essa criança que ficou presa ali naquele lugar de carência. E eu via com os olhos dessa criança. Então eu não conseguia ver a força da minha mãe. A força por trás de tudo que ela fez. A força por trás de tudo que ela fez e que eu desaprovava, sabe? Eu só consegui ver essa força toda quando eu consegui integrar, incluir, sair da crítica e do julgamento. E aí eu fiquei muito mais inteira, mais forte, né? Porque eu tomei toda a força dela. Na sistêmica a gente fala tomar os pais. E eu tomei essa força. Hoje eu vejo muita coisa em mim da minha mãe, que sempre esteve, que eu sempre tive, mas que eu não conseguia enxergar. Porque eu estava olhando não com o olhar maduro de uma mulher
que entende que o ser humano é falho, que entende que a vida não para você atravessar as situações difíceis da vida, as dores, os problemas, que entende que seus pais também têm as dores deles, sabe? Eu não estava olhando com o olhar da mulher madura, eu estava olhando com o olhar da criança ferida. Então você percebe que os nossos pais, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu passei por tanta coisa. Tanta coisa. Mas e seus pais? Será que o que eles enfrentaram não foi ainda pior? Será que eles não deixaram, mesmo que tenha sido difícil para você, será que eles ainda não conseguiram deixar um caminho mais leve para você? E a dor que eles têm? Será que eles sabiam e davam conta de lidar com a dor deles? Porque quando a gente não cura essa criança que ficou ferida na infância, na vida adulta, a gente vai repetir várias coisas. Vai repetir sem querer, sem perceber, sem gostar do que está fazendo. Porque essa dor ainda está ali e a gente vai extravasar ela de alguma forma. E sem ter a menor consciência. Eu tive um irmão que bebia, né? Era alcoolista. E eu critiquei muito ele, eu julguei muito ele, eu sempre julgava muito ele, eu sempre tentava ajudar muito ele, mas eu sempre julgava muito. Até que eu aprendi tudo isso. E aí eu pude ver a força que existia por trás daquela bebida toda. De toda a dor que ele tinha, que ele passava, da forma que ele sabia lidar com isso, sabe? Então, assim, isso não quer dizer que eu acho legal, que eu acho bacana, que eu acho bonito encher a cara. Isso quer dizer que eu entendo que pra ele foi assim e ele não conseguiu lidar de outra forma. E tudo bem. Ele tem um lugar no meu coração do mesmo jeito. Ele é meu irmão amado, meu irmão querido, com toda a dificuldade que ele viveu na vida dele, com todas as coisas que ele viveu, com todas as dores que ele viveu e muitas que eu também vivi, porque eu amava muito, né? E quando a gente ama, a gente sente a dor quando a outra pessoa tá nessa situação. Mas eu entendi que foi uma escolha dele. Foi uma escolha para lidar com a dor dele, né? Ele não conseguiu fazer diferente, tá? Mas nós estamos aqui. E nós podemos ter uma expansão de consciência e buscar fazer diferente. Para fazer diferente, eu vou ter que, sim, aceitar que foi do jeito que foi. E que tá tudo bem ter sido assim. E quando eu aceito, eu crio recurso, eu vejo que eu tenho recursos de toda essa dor, que é incrível. Gente, olha só, quando eu ressignifico as minhas dores da infância, eu percebo que tudo que eu vivi se transformou num recurso fora de série. Que eu me transformo numa potência, numa outra pessoa com muito mais recursos, sabe? Agora, quando eu não ressignifico essas dores, elas são venenosas. Elas vão acabando comigo aos poucos. Então, tudo que é doloroso pode te levar para um outro nível de vida muito melhor quando você consegue ressignificar. Porque se transforma em recurso. Porque vira poder. Sabe? Você percebe que pessoas, por exemplo, super protegidas demais e que não passam por dificuldades na vida, nem por dores alguma, assim, elas até passam, né? Porque elas são super protegidas, então elas tomam uma mensagem, uma comunicação de não ser capaz. E isso gera uma insegurança horrível e elas vão para a vida com essa dor, e que é uma dor também da criança ferida. Só que essa pessoa que nunca pôde passar pelos desafios, ela praticamente não tem recurso nenhum. Os desafios nos dão recurso. As dores, elas são pedagógicas. Elas têm muita coisa para ensinar, sabe? Quando você ressignifica, você consegue olhar para trás com gratidão e falar assim, caramba, tudo foi como tinha que ser. Nossa, senão eu não estaria aqui hoje. Senão eu não seria quem eu sou hoje. Senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Então vamos recapitular. Quer sair do ciclo de repetição de padrão? Olha para o que você aprendeu quando você estava na sua casa.
pequenininha, padrão emocional da tua família. O que eu tô repetindo? Eu tô repetindo a gritaria, eu tô repetindo a raiva, eu tô repetindo a mesma maneira de lidar com os desafios, seja de raiva ou de vitimização, sabe? Ou de estresse. Eu tô repetindo. Eu aprendi esse padrão lá. Mas será que eu posso olhar para isso, entender que a minha família aprendeu assim, tudo bem, foi o jeito que eles aprenderam, sem julgar, sem criticar, simplesmente aceitar que foi assim, acolher e aí seguir um novo caminho, entendendo que é um processo que não é da noite para o dia. Ou o que eu tô repetindo porque eu estou na negação do jeito que era o meu pai e a minha mãe, ou do jeito que foi a vida da minha mãe, ou o jeito que a minha mãe foi como mãe, ou que o meu pai foi como pai, ou pior ainda, o jeito que a minha mãe e o meu pai conseguiram viver o relacionamento deles, que é um problema deles, né? Mas a gente, como criança, normalmente a gente quer interferir e quer julgar, sabe? E a maneira como eles viveram a relação deles, o casamento deles, ou a separação deles, ou sei lá o que, né, o que eles viveram, é um problema deles. Não nosso. Nós somos só filhos nessa história. Mas nós saímos desse lugar de filhos e vamos querer ser juiz, né? Querer muitas vezes ser mãe da nossa mãe, mãe do nosso pai, ou ser o juiz de todo mundo. Então não queira ser o juiz de todo mundo. Volte para o seu lugar de filho, de filha. Acolha tudo. Entenda que seus pais também têm as dores deles, as dificuldades deles, as limitações deles, os medos deles. E tudo foi do jeito que eles conseguiram ser. Que eles são pessoas comuns como você. E aí você começa a ter uma consciência de que o que eu tô repetindo? Primeiro a consciência. E depois como que eu posso começar a entender que eu pertenço, mas que eu posso fazer novas escolhas.